Olá! Hoje nosso mergulho é em águas, bem turbulentas. Vamos falar do Botafogo, um clube que vive um momento de crise aguda, com problemas que explodem dentro de campo e, claro, ecoam com força nos bastidores. Pra gente entender o que tá acontecendo, nós reunimos um material bem denso, tem análise tática pós-derrota, artigos da imprensa esportiva investigando a gestão e até vídeos de torcedores, desabafando. É isso aí. E a nossa proposta aqui é tentar organizar esse caos e encontrar as chaves para entender a situação. O que as últimas atuações, especialmente as derrotas, nos dizem sobre o time. Como que a situação administrativa está de fato contaminando o vestiário. E, o mais urgente de tudo, como o time se prepara para 2 jogos eliminatórios que podem, sem exagero, definir o resto do ano do clube. Vamos começar pelo que o torcedor sente na pele, o desempenho em campo. As fontes são brutais ao analisar a derrota por 1-0 para o Fluminense. Eu li termos como atuação medíocre, desastrosa, até patética. E o pior é que não foi um ponto fora da curva, né? Foi a 4ª derrota seguida. A 4ª. Vindo de um 2-0 pro Vasco, que já tinha deixado o clima pesado. Pesadíssimo. E quando você olha a análise tática dos jogos, esses adjetivos fazem todo sentido. O que se vê é uma equipe taticamente caótica, com as linhas de defesa, meio e ataque completamente desconectadas, muito espaçadas. Contra o Fluminense, e esse dado é alarmante, o time não deu um único chute a gol no primeiro tempo inteiro. Zero. E isso foi antes das lesões que aconteceram na partida. Já era um time inofensivo. Espera aí, esse ponto é fundamental. Quer dizer que mesmo com o time titular em campo, antes de qualquer fatalidade, a produção ofensiva era nula. Exatamente. A incapacidade de criar jogadas era gritante desde o apito inicial. O time não conseguia triangular, não tinha aproximação, não infiltrava. Era uma equipe, passiva, que via o Fluminense jogar. Isso mostra que o problema é muito mais profundo. E aqui vem a parte que, pra mim, é o sintoma mais claro do tamanho da crise. Em parte do segundo tempo, o Botafogo ficou com um jogador a mais. E, inacreditavelmente, o time jogou pior. Piorou? É impressionante. O Fluminense, com 10, parecia mais organizado e continuou criando as chances mais claras de gol. Como se explica uma pane tática e mental desse tamanho? É um sinal clássico de uma equipe sem confiança e, principalmente, sem um plano de jogo claro. Quando o coletivo não funciona, quando não há um sistema para se apoiar, a vantagem numérica se perde. Os jogadores não sabiam o que fazer com a bola, para onde correr, e é nesse cenário que as falhas individuais ficam gigantescas. E botas gigantescas nisso. O goleiro Neto foi um dos alvos principais. A falha no gol do Fluminense foi descrita nas fontes como primária, grotesca. Foi uma sequência muito cruel e que resume o momento dele. Primeiro, ele faz uma defesa espetacular num chute a queima-roupa do John Kennedy. Um lance de puro reflexo. Sim, que levantaria a moral de qualquer um. Mas poucos minutos depois, ele recebe um chute de longe do Lúcio Acosta, uma bola defensável e simplesmente solta nos pés do atacante adversário. Um erro técnico, básico, que você não espera de um goleiro com a experiência dele. Uma das análises que li trazia uma reflexão interessante. Dizia que o simples fato de existir um debate real, na torcida e na imprensa sobre quem deve ser o titular... Ele ou o Léo Link. Exato. Isso já é uma prova de que o Neto, apesar de toda a bagagem europeia, não entregou o nível de segurança que se esperava. Sem dúvida. A posição de goleiro exige confiança absoluta, e essa confiança se esvaiu. Mas seria um erro personalizar a crise na figura dele. O problema se espalha pelo campo. No meio e no ataque, jogadores como Arthur Riborne e Matheus Martins foram classificados como peças nulas. Não marcavam, não criavam. Não participavam do jogo. Isso. Eu achei muito boa a descrição que uma das fontes fez do Matheus Martins. Definiu ele como um corredor. Um jogador que é útil quando tem 50 metros de campo livre pela frente para usar velocidade, mas que em jogos amarrados de espaço curto não tem o drible, a tabela, o repertório técnico para resolver. Exato. E o Alex Telles, outro nome de peso, também esteve completamente apagado. É um efeito dominó. A bola não chega com qualidade ao ataque, os atacantes não conseguem segurar a bola, a pressão volta toda para uma defesa que já é frágil e desorganizada. O resultado é esse que vimos, um time apático. Então, a gente tem um time que parece perdido taticamente, frágil mentalmente e com erros individuais custando caro. Mas o que as fontes deixam claro é que não dá para entender esse caos olhando só programado, certo? A bagunça parece começar bem antes. A conexão é direta, é inevitável. As análises são unânimes em apontar a desorganização tática como um espelho da desorganização institucional. E os pontos de crise são muito claros. O primeiro, e mais citado, é a gestão de John Textor, apontado como o grande responsável. E um dos maiores problemas atribuídos a essa gestão foi o tal do transfer ban. Exato. O atraso na queda da proibição da FIFA para registrar novos jogadores é visto como a causa direta do que as fontes chamam de elenco capenga. Reforços que eram essenciais para o início da temporada não puderam chegar a tempo, deixando o técnico com um grupo limitado. E para piorar esse clima, recentemente teve uma demissão em massa com cerca de 50 funcionários desligados. É difícil imaginar um ambiente minimamente estável com algo assim acontecendo. E no olho desse furacão todo está o técnico Martim Anselmi. E aqui a situação ganha contornos, dramáticos. Porque a impressão que fica ao ler as análises é que ele é um piloto tentando voar um avião sem várias peças. A entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Fluminense foi um dos documentos mais reveladores sobre a crise do Botafogo. Eu assisti. Ele parecia exausto. Quase no limite. Sim. As fontes descrevem um técnico muito preocupado e irritado. Havia um cansaço e um inconformismo evidentes na voz dele. E ele não usou meias palavras. A frase que resume tudo foi um apelo direto. O Botafogo não pode vender mais nenhum jogador. O Botafogo precisa contratar. Não é uma análise, é um grito de socorro público. Exatamente. É uma exposição completa da fragilidade do clube. Quando o técnico precisa ir a público para dizer o óbvio, que precisa de jogadores, é porque a situação interna chegou num ponto insustentável. Perfeito. E ele não ficou só na frase de efeito. Ele deu exemplos práticos de como a falta de opções o obrigou a improvisar.
Ele mencionou ter que usar o jogador barreira como meio-campista, sendo que essa não é a posição de origem dele. Nas palavras dele, ele faz isso simplesmente porque não há outra opção disponível no elenco. Ele tá tentando montar um quebra-cabeça com as peças erradas. E a ironia cruel do destino é que, como se a falta de peças já não fosse o problema, agora o time perdeu algumas das poucas que funcionavam. As lesões de Alan e Danilo no mesmo jogo, contra o Fluminense, foram uma pá de cal. O time ficou sem a sua dupla de volantes titular. É a definição de uma tempestade perfeita. Você já tem um elenco curto, aí perde justamente os dois jogadores que dão um mínimo de equilíbrio ao meio-campo, isso limita ainda mais as já escassas opções do Anselmi, e tudo isso na véspera dos dois jogos mais importantes do semestre. É um cenário de pesadelo. O primeiro mata-mata é já neste domingo, dia 15, contra o Flamengo pelas quartas de final do Carioca. Jogo único, clássico, com a pressão no máximo deles. E a lista de desfalques para esse jogo é assustadora. Ponte, Bastos, Marçal, Santi e agora as dúvidas sobre Alan e Danilo. A escalação provável que as fontes desenham é um verdadeiro time de remendos. Algo como Neto no gol, uma zaga com Ítalo, Newton e Alexander Barbosa. Nas alas Vitinho e Alex Telles. E o meio-campo com Jordan Barreira, Montoro e talvez o Danilo, se tiver um milagre. No ataque, Arthur e Arthur Cabral. É um time montado com o que sobrou. Mal vai dar tempo de juntar os cacos, porque na quarta-feira, dia 18, 3 dias depois, o desafio é talvez ainda maior. A estreia na pré-Libertadores contra o Nacional Potosí na Bolívia. E aqui o adversário não é só o time. É a altitude. É altitude. E que altitude? Estamos falando de 4.100 metros acima do nível do mar. É uma das condições mais extremas do futebol mundial. O ar é rarefeito, a bola corre de um jeito diferente, o desgaste físico é brutal. A preparação para um jogo desses é uma verdadeira operação de guerra. Imagina a cabeça do jogador. Você joga um clássico de vida ou morte no Maracanã no domingo à noite e menos de 72 horas depois está tentando respirar e correr num lugar desses. É uma loucura. É desumano. E a logística que o clube montou, descrita nas fontes, mostra o tamanho do desafio. Eles dividiram a delegação. Uma parte com os jogadores mais jovens e os goleiros reservas, Léo Link e Christian Lor, viajou para a Bolívia com muita antecedência. Para tentar uma aclimatação. Exato. O time principal joga contra o Flamengo e embarca logo em seguida. O plano é pousar em Sucre, que tem uma altitude mais baixa, para passar a noite. Eles só sobem para Potosí de ônibus no dia do jogo. É uma estratégia para tentar enganar o corpo, sabe? Passando o menor tempo possível na altitude extrema. E tem uma parte fascinante nas fontes sobre a preparação específica, principalmente para os goleiros. Não é só sobre correr, a bola se comporta de outro jeito, né? Sim, esse é um ponto crucial. O foco total é na adaptação à velocidade que a bola ganha e à sua trajetória imprevisível. Uma das fontes resgata a orientação de um preparador de goleiros que já trabalhou no clube. A recomendação dele era categórica. Na altitude, a ordem é: nunca tentar encaixar a bola. Nunca. Nunca. É sempre espalmar para o lado. O risco de um frango ao tentar segurar uma bola que parece simples é altíssimo, porque ela flutua e perde a curva no final. Faz todo sentido, por isso a escalação para esse jogo deve ser bem diferente da do clássico, imagino eu. Com certeza. A grande expectativa é que o Léo Link seja o titular no gol, justamente por ele estar há mais tempo na Bolívia se adaptando. O resto do time deve ser um misto entre alguns titulares que viajaram pós-Flamengo e os jovens que já estão lá. É uma aposta forçada pelas circunstâncias. Uma tentativa de equilibrar a qualidade técnica com a condição física. É impressionante. O Botafogo tá tentando consertar o avião em pleno voo, durante uma tempestade e com 2 pousos de altíssimo risco pela frente. E em meio a tudo isso, o clube ainda tenta se mexer no mercado. Sim, a busca por reforços não para. O lateral Juan Hernandes foi anunciado, a negociação pelo meio-campista Christian Medina do Boca Juniors é dada como avançada. Mas aqui tem um detalhe importante que mostra o drama do planejamento. Qual? Mesmo que a contratação de Medina seja fechada agora, ele não poderia jogar as fases prévias da Libertadores. A inscrição já passou. Ele só poderia atuar numa eventual fase de grupos. Ou seja, ele é uma solução para o futuro, não para agora. Isso é inacreditável. O reforço mais caro e esperado não pode jogar os jogos mais importantes do semestre e pra zaga, que é outro setor muito criticado. A busca também é intensa. As fontes mencionam sondagens a nomes como o zagueiro Maison Rodrigues do Santa Fé da Colômbia e o argentino De César. Além disso, existe uma tentativa de assinar um pré-contrato com Lucas Fasson, que joga no Lokomotiv Moscou, para ele chegar no meio do ano. São movimentos que mostram que a diretoria sabe da fragilidade, mas que, de novo, não resolvem o problema imediato. Então vamos juntar todas as peças. O cenário é o seguinte: um time arrasado psicologicamente, que não consegue performar, mergulhado numa crise administrativa profunda, com um técnico no limite, um elenco curto e agora mutilado por lesões. E pela frente, um clássico eliminatório e uma batalha na altitude. É quase um roteiro de um desastre anunciado. É um momento absolutamente crítico. As fontes pintam o retrato de um clube em desordem, onde o time, em campo, é o reflexo fiel do caos institucional. A grande questão que fica no ar, e que permeia todas essas análises, não é apenas se o Botafogo, com todos esses problemas, consegue a façanha de vencer o Flamengo ou o Nacional Potosí. A questão é maior, vai além do resultado. Muito maior. A pergunta fundamental que emerge de todo esse material é se a própria estrutura do projeto da SAF do Botafogo pode suportar esse nível de pressão sem ruir completamente. O que estamos testemunhando não é só uma crise de resultados. É um teste de estresse em tempo real para todo o modelo de gestão que foi implementado no clube. O futuro do Botafogo em 2026, e talvez além, está sendo decidido nessas próximas semanas. Conheça as camisetas Forte Cultural. Link na descrição no vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe nosso vídeo. E deixe seu comentário.